Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo e terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade, IMPASEX. Hoje venho falar com vocês sobre um assunto interessante, a ideia de amor e sexo. Eu tenho que pensar o que essas duas palavras querem dizer. Se nós olharmos para a palavra amor, ela na verdade designa uma série de reações do nosso corpo frente a situações de acolhimento, de proteção. É uma forma que aprendemos na interação com os seres humanos de uma maneira de nos sentirmos bem. Mas veja, isso depende da nossa vida individual, como aprendemos a fazer isso. Mudanças de contexto mudam os significados, mudanças históricas mudam o significado. No caso do sexo, é outra coisa interessante, pois ela é baseada em emoções, mas não exatamente em afetos, ou então estados de humor secundários, desenvolvidos, que dependem de uma série histórica e social. As emoções, elas são associadas ao nosso corpo biológico, às nossas expressões, às nossas reações biológicas frente a situações. Pois bem, um problema da questão do que é sexo vai depender de um contexto social, histórico, e também se modifica ao longo do tempo. Mas hoje usamos a ideia de sexo como algo relacionado à biologia, relacionado ao genital, relacionado à junção de genitais ou atividades relacionadas aos genitais. Mas indivíduos desenvolvem atividades que chamam de sexuais, mas tendem a imaginar que o coletivo é igual. Essa é uma coisa importante para nós observarmos e entendermos que essa compreensão, esse significado que damos para aquelas experiências pessoais, como se todo mundo vivesse a mesma coisa. Isso se aplica aos dois conceitos, amor e sexo. Ou seja, nós vivemos, temos uma percepção e também temos a compreensão, a percepção de que todos são iguais. Assim, quando sentimos amor, ou pensamos ou sentimos alguma coisa sexual, nós imaginamos, interpretamos, consideramos que os outros também fazem a mesma coisa. No entanto, existem diferenças importantes. Sexo, de verdade, sempre foi usado para procriação. A associação com o amor foi uma tentativa de estabilizar famílias, dando regras para cuidar, para haver um cuidado desses filhos. Mas essa regra parece que está em mutação já há algumas décadas. Hoje, os pais não precisam conviver para manter a atividade de sexo entre eles e nem mesmo maiores afetos ou relacionamentos afetivos, que são circunstâncias colocadas socialmente como regras importantes. Também é importante lembrar que existem regras sociais associadas aos gêneros. Então, genericamente, homens vivem e sentem de maneira diferente das mulheres e vice-versa. Só que nós colocamos essas regras e muitas vezes falamos delas ou vemos escritas como se fosse uma regra biologicamente determinada e não uma regra social e historicamente determinada. Se nós compreendermos isso como regras sociais e culturais, nós vamos compreender que essas diferenças de homens e mulheres, elas são consequências dessa historicidade, do que esse mundo cultural compreende que deveria ser o sexo e, por conseguinte, amor. Essa simplificação para dividir entre homens e mulheres e dizer que homens são de um jeito e mulheres são de outro, parece ser uma maneira simplista, sim, para que nós ensinemos crianças, para tentar dizer que existem diferenças e ajudar crianças que só compreendem através de extremos a compreenderem o mundo, as diferenças do mundo. Obviamente, adultos deveriam compreender ou perceber que existem outras questões intermediárias e esses extremos, além de serem apenas uma forma, existem tantas outras intermediárias que mesclariam essas variáveis extremas.
Isso é importante compreendermos porque nos mostra como que as regras também acontecem socialmente e como, então, homens e mulheres vão ser socializados de uma maneira diferente, até mesmo como uma maneira de um certo controle social, de maneira a dar a percepção de que nascemos assim, somos assim. É mais fácil entendermos esses aspectos de amor e sexo se tivéssemos a perspectiva de uma criança. Porque, afinal de contas, uma criança não tem tantas percepções, variações de percepção, porque não tem condições cerebrais para isso. Não tem o componente físico que permite as outras percepções, as variações de percepções. Quando nós observamos em adultos amor e sexo, nós podemos começar a compreender que essas condições elas são muito importantes para uma série de vivências humanas. Claro que isso foi muito diferente há 2000 anos ou há meros 1000 anos, mas se pensarmos hoje, o que nós consideramos de amor é algo que tem uma miríade, uma série de variações e uma série de interpretações, porque nós vamos ter amores entre adultos que também conduzem a atividades sexuais, que também conduzem a relacionamentos humanos e de preservação, de cuidados um do outro. Mas nós também temos essa mesma percepção adulta de cuidados de um com o outro através do contexto familiar, do contexto de amizades. Ou seja, nós temos algumas circunstâncias relacionadas ao que chamamos de amor que não vão levar, e na nossa cultura nós não queremos que leve para as questões sexuais. Então nós vivemos os últimos 100 anos um certo embaraço, uma situação meio misturada, onde nós desejávamos que os relacionamentos de casal para produzir uma família, acontecessem a partir de um relacionamento afetivo amoroso, onde houvesse sexo. Mas nós esquecíamos que o contexto do que chamamos de amor, mais historicamente, existe como uma forma de proteção de indivíduos próximos, muitas vezes apenas os familiares. Então, a atividade de cunho sexual na nossa cultura, nos últimos poucos séculos, começou a determinar que a atividade sexual entre parentes não deveria acontecer. Então, essa confusão, essa circunstância entre amor e sexo também trouxe alguns incômodos. Por isso, talvez em pouco tempo, nesses últimos 100 anos, já comecemos a ter uma mudança onde a separação de atividades sexuais e atividades de amor retornem ao que era talvez há 2000 anos. É verdade que há 2000 anos a compreensão do que nós chamamos de amor era muito mais ligado ao amor físico, à atividade sexual, à interação e à atração entre pessoas que tinham objetivos sexuais, eróticos. Também tenho que pensar que algumas questões associadas à sensualidade existem num amor familiar, mas não devem ou não queremos que leve a uma circunstância sexual. Quer dizer, nós queremos, nessas últimas poucas décadas e pelo jeito, pelas décadas à frente, voltar a separar as duas coisas para que essa mescla não conduza a uma circunstância incômoda, que vai contra a moral, que vai contra leis, que vai contra o que uma grande parte das pessoas percebe e quer que aconteça. Ainda pensando na questão de amor e sexo, nós teríamos que compreender que a expressão emocional associada a sexo teria que estar compreendida no estado de humor chamado de amor. Amor é uma junção de emoções com finalidades e uma resposta às circunstâncias e uma reação às circunstâncias ao nosso redor. E isto vai diferenciar, em termos de associação de emoções, das emoções mais puras ou aquelas que são reações a algo que nós chamamos de estímulo sexual erótico, que conduz à situação sexual. Bom, de novo compreendendo que nós vivemos um momento atual onde a relação de amor pode acontecer sem a relação de família e a relação sexual também pode acontecer sem a relação de família.
o contexto familiar ainda é um contexto bastante importante para ser discutido, mas família ou famílias, nós vivemos um contexto social em que tipos diferentes de família existem. Esses tipos de famílias diferentes ainda têm finalidades, tais quais cuidar de filhos, de crianças, mas também de contexto grupal. Um contexto onde o grupo ajuda ou permite soluções de problemas em que os indivíduos sozinhos não conseguiriam resolver. Esse contexto implica em algum grau de amor, amores variados também. Também é importante lembrar que o que chamamos de amor muitas vezes convive com emoções negativas. Algumas formas de sexo também convivem com emoções negativas, mas muitas formas de sexo não podem conviver com emoções negativas. Amor pode conviver com as emoções negativas que não funcionam para sexo. Essas são as formas de compreendermos que existem separações, existem funções para essas reações do nosso organismo, das nossas histórias de vida e das nossas interações. É interessante também compreendermos que nós formamos parcerias. Ainda vivemos numa época em que parcerias de 2 indivíduos é muito mais comum, mas há bastante tempo compreendemos que podem existir grupos de 3, 4, 5 que querem conviver como se fossem casais, sendo casais, e com isso também criarem um contexto familiar. Algumas religiões espalhadas no mundo produzem essas condições e não transformam essas condições em condições imorais, mas condições de regra de convívio, inclusive intrafamiliares. Compreendendo momentos históricos, culturais, nós vamos também então entender que o que nós chamamos de amor, incluindo o sexo, vai depender de regras no lugar onde nós vivemos. E vai depender das regras que desenvolvemos para conseguir nos envolver em relações amorosas, relações sexuais, atividades de longo prazo ou arranjarmos situações sociais em que as duas atividades possam acontecer desligadas ou sem continuidade. Isso tem sempre ocorrido na história do ser humano, mas parece que nós estamos criando uma discussão para validarmos essas possibilidades de uma maneira que não seja imoral, que não seja algo que atrapalhe o relacionamento entre as pessoas. Então, pensem bem a respeito. Talvez tenhamos que ponderar se nós conseguimos conviver com algumas regras que assumimos do mundo ou que passamos os últimos anos, ou mesmo décadas, desenvolvendo ou buscando desenvolver alguma regra que fosse e que seja diferente da regra social conduzida para facilitar, eu falava do controle populacional, mas o indivíduo também consegue lidar com regras sem afrontar a regra social, desenvolver maneiras de viver o seu amor ou viver as suas atividades sexuais de uma forma coerente, de uma forma que possa trazer satisfação para si, satisfação para o meio no qual vive. Sempre as regras individuais precisam estar de acordo com as regras sociais ou num entrosamento de tal maneira que esse convívio não traga incômodos nem para si nem para os outros. Isso se aplica a amor e sexo. Pense a respeito. Essa é uma maneira de começarmos a compreender como conseguimos fazer coisas e o que o mundo também espera de nós. Convido vocês para continuar pensando nessas questões, seguindo nós do Instituto Paulista de Sexualidade, o Impassex, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Sigam as nossas informações, porque tentamos trazer para vocês o que compreendemos do mundo e procuramos basear isso em pesquisas ou em estudos que sempre estão sendo desenvolvidos e liberados para nós profissionais de saúde podermos fazer bom trabalho. Então, muito obrigado pela atenção e até mais.